Olá, pessoal. Hoje, para explicar alguns aspectos da pronúncia do espanhol, eu vou utilizar um vídeo do YouTube dessa cozinheira que vocês provavelmente devem conhecer, né? A Paola Carosselli. E ela lançou esse vídeo recentemente, ensinando como fazer um choripán, que é um sanduíche muito popular na Argentina, né? E ela convidou para participar desse vídeo uma atriz brasileira que se chama Ilana Kaplan. E essa atriz, eu só me dei conta depois de um tempo que ela era brasileira por conta de uma interferência do português que ela levou para o espanhol, né? Que provavelmente um hispano-falante não cometeria aquele tipo de erro, não falaria daquela forma, né? E ela falou daquela forma e me chamou a atenção, então, que talvez ela não fosse chilena de verdade. Então, eu descobri que é um personagem, né? A Catarina Franca é um personagem dessa atriz, Ilana Kaplan. Então, eu vou colocar o vídeo e vou fazer alguns comentários sobretudo sobre a pronúncia da Catarina Franca, porque a Paola Carosselli, ela tem uma pronúncia muito boa no português, ela tem pouquíssimas interferências do espanhol na sua pronúncia, né? Então, eu vou fazer mais comentários sobre a pronúncia da Catarina do que da Paola. Então, vamos ver o vídeo e eu vou pausando para comentar algumas palavras que a Catarina pronunciou com interferência do espanhol, para que vocês vejam como é, então, a pronúncia em espanhol. Oi, churris, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Paola Carosella, isso aqui é Nossa Cozinha Samantha. Eu não fazia ideia o que aconteceu comigo. Por quê? Sabe esses testes que você faz pra ver de onde que você vem? Eu fiz. Aí, aparentemente, tem uma... que eu sou argentina com os meus pais italianos, mas aparentemente se infiltrou alguém no meio que veio do Chile. Aí eu descobri que eu tenho uma prima chilena. Ela achava que ela não era minha prima, mas depois eu vi e a gente é prima. Mas ela é cozinheira também. Aí que eu decidi convidá-la para ver o quanto ela cozinha de verdade. Então, a gente vai fazer hoje um prato do lado de lá, do sul, por ali, da Argentina, do Chile. E para isso eu convidei a minha prima chilena, Catarina Franca. Hola, Olá, Catarina. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy nerviosa porque... Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar, então, é dessa palavra nervosa, que ela falou, biba e nervosa, uma interferência aí do espanhol, né? Como a gente sabe, no espanhol não temos vogais O e E, né? E, então, os hispânicos, vocês vão perceber que a Paola Carosselli, ela tem uma pronúncia excelente e pouquíssimas palavras que ela não consegue pronunciar, são pouquíssimas as palavras que ela não consegue pronunciar com as vogais E e O. Mas no personagem da Catarina Franca, a gente vai perceber que ela copia muito bem, né, um hispano-falante, e por isso que ela pronuncia nervosa, né, porque a gente sabe que não tem vogal O no espanhol, então os hispânicos, quando falam português, vão ter dificuldade de falar O, vão falar normalmente O. E o som do S também, que no espanhol é sempre surdo, nervosa, em espanhol seria nerviosa. E no português, né, o som é de Z, é um S sonoro, né? Então, os hispânicos têm muita dificuldade de pronunciar esse S sonoro, ou Z, né, no português. Vamos continuar vendo. Dou aulas para que não sabem nada, você já é esse... Nada, esse D que ela pronuncia também bem relaxado, né?
que esse D entre vogais no espanhol também é pronunciado de uma forma bem relajada. Em alguns aspectos, ele pode até ser eliminado, né? Vocês devem conhecer a canção do Alejandro Sanz, que se chama Coração Partido. Então, seria partido, mas esse D entre vogais ele pode ser pronunciado bem sutilmente ou até mesmo eliminado, né? Quando a gente fala mais informalmente, né, no espanhol. E ela imita muito bem esse som de D relajado no espanhol. Setor avançado. Mas aqui tem que não sabe nada. Sim, para você que não sabe nada, sou Catarina Franca, sou chilena por parte de mãe, e o meu... Aqui uma coisa muito interessante, né, que ela fala franca e mãe. No espanhol não temos vogais nasais, né? Em algumas variedades, algumas regiões específicas, até as pessoas conseguem pronunciar vogais mais nasalizadas do que o comum, mas o normal, na maioria das variedades linguísticas do espanhol, as vogais, a vogal A é pronunciada bem aberta, e no português ela é mais nasal, né? Então, inclusive, franca, a gente fala franca por conta do A estar próximo do N, que é uma consoante nasal, né? Então, no espanhol, para a gente pronunciar a vogal A, a gente abre mais a boca do que no português, né? Então, por isso que ela exagera e fica bem claro, né? Essa pronúncia do A na palavra franca, que ela exagera bem, e mãe, né? No caso, essa vogal an, né, da palavra mãe, é muito difícil para os hispânicos conseguirem falar, né? Porque não existe essa vogal nasal no espanhol, né? Então, quando eles vão falar mãe ou pão, por exemplo, muitas vezes sai mãe e pau, algo parecido, né? Franca, que é da parte de pai, vem da zona franca de Manaus. E agora que descobrimos a árvore genealógica, descobri prima setor avançado de culinária que vai me ensinar a fazer chimichurri. Sim, a gente E vai... também o chouriço. Choripan. E corta. O prato de hoje vai ser um choripan com chimichurri. Isso aqui é nossa cozinha, se inscreve no canal. Chimichurri, então elas pronunciam como no espanhol, né? No português, a gente tem eu encontro aqui na minha cidade como tempero, né? No caso, elas estão fazendo aí uma salsa de chimichurri, né? Então, são vários temperos, né? Curtidos no azeite e no vinagre, né? E elas pronunciam como em espanhol, então a gente sabe que o som do CH, né, tem esse som de ti, e os dois R's do português, vocês vão ver que várias palavras a Catarina Franca vai pronunciar o R vibrante, como é no espanhol. A Paola Carosselli, pouquíssimas palavras ela vai pronunciar como no espanhol, né? Porque, como eu disse, ela fala muito bem português. Canal, deixa seu like, ativa o sininho, deixa comentário, faz tudo que você tem que fazer, senta aí que vem receita boa. Vai. E é isso. Vamos fazer um choripan com chimichurri, que é um prato bem típico da Argentina, tem no Paraguai, não sei porque eu nunca fui, desculpa se tiver, vamos fazer. Você sabe uma coisa que acontece comigo, Cata? Quando eu vou para Buenos Aires, as pessoas me perguntam se eu sou paraguaia. Não. Sim, porque eu falo espanhol com um sotaque muito estranho, que ninguém sabe de onde que vem esse sotaque. Você é paraguaia? É porque já está misturada com o Brasil. O meu também não é de raiz. O meu é meio misturado. Já está misturada com o Brasil, né? Ela conseguiu imitar muito bem aí o S aspirado do espanhol, né? Mas foi aí que eu comecei a observar que talvez ela não fosse chilena de verdade, né? Porque ela, ao invés de dizer el Brasil, ela disse lo Brasil.
Esse é um erro que um hispânico não cometeria, né? Porque o artigo definido masculino no espanhol é ele. E quem comete esse erro de trocar ele por lo são os brasileiros, porque no português o artigo definido masculino é o. Então a gente diz o Brasil. Então foi aí que eu comecei a desconfiar que talvez ela não fosse chilena mesmo. Misturado também meu sotaque, mas desde que nos compreendam, está bueno. Faz quanto tempo você mora aqui no Brasil? Estou morando já faz 15 anos, mas eu comecei. Já face, né? Aí uma boa imitação também do sotaque dos hispânicos, né? Mais uma vez com relação ao S sonoro que existe no português e no espanhol não existe. Comecei a aprender a culinária exatamente na pandemia. Por isso que me considero básica praticamente. Ensino que um chá, uma água fervendo, um ovo cozido, às vezes um mexido, que já é mais audacioso. Por isso que olho muito o teu canal, porque me interessa essa coisa mais difícil. É mais difícil. A gente vai fazer hoje um prato que na verdade não é tão difícil, porque temos uma linguiça que já vem pronta. Essa aqui é do Arturito, feita com porcos criados soltos, e a gente que faz, né, na tripa fininha, então uma linguiça fininha, que vamos fazer na grelha lá no fogo, porque choripã tem que ser na grelha. Agora, se você não tem grelha, você faz Na frigideira. na frigideira. E se você não tem linguiça, Não faz que hot dog normal. Pega a Faz o quê? salsicha, Hot joga dog. em hot dog, em inglês. Aqui a Paola tirou sarro, né, dela porque ela cometeu o que a gente chama de hipercorreção, né? Ela pronunciou o som do hot dog, né? Que a gente sabe que no inglês o H tem esse som, né? E ela pensou que talvez ela teria que vibrar para pronunciar o som do R, né? Porque a maior dificuldade dos brasileiros, né, quando falam o espanhol, é pronunciar o R vibrante, né? Então, e ela está enfatizando isso em muitas palavras, né? Chimichurri, né? Várias palavras com R que no português a gente pronunciaria, por exemplo, chimichurri. Ela está vibrando esse R para enfatizar o sotaque dela de chilena, né? E aí ela cometeu essa hipercorreção, né, de vibrar numa palavra que não deveria ser vibrada, né? E por isso que a Paola tirou sarro dela, porque também é um erro ou é uma interferência, né, do espanhol que não aconteceria, né, na realidade. E coloca na água, ferve. Coloca, né, mais uma vez aí a vogal O, que não tem no espanhol e ela pronuncia fechada, né? Coloca. A salsicha, quando ela estiver explodindo, tira e põe num pauzinho. a Lady foi embora. Porque está gargalhando de mim. Chimichurri a gente não vai fazer hoje, porque a Cata vai me ajudar a vender o chimichurri de La Guapa. La Guapa y el Arturito son restaurantes de mi prima que descubrimos recientemente, mas yo ya conozco los dos, los bistró y los del restaurante. No es publi, no estoy recibiendo nada, mas estoy muy feliz de Mais uma vez aí o som do D, né? Nada. estar aqui com Paula Você vai receber um chimichurri? Opa, estou recebendo, mas não é publi, estou ganhando de presente. Então, a gente lançou na La Guapa um chimichurri e que se eu tô fazendo público porque ficou bom pra caramba. Eu comi ontem e falei, nossa, a gente que fez tão bom assim? Opa. Me surpreendi de mim mesma. Então, onde que compra, Samantha? Em todas as lojas. Você pode pedir pelo delivery. Pode pedir pelo delivery, Pode compra pedir em pelo qualquer WhatsApp loja. E se quiser fazer, você fica ligado que numa próxima receita eu te ensino. Eu não vou ensinar nada porque estou muito difícil. Já é nível avançado, nível Paula. Não é tão difícil, mas olha Opa. que cheiro bom que tem. Ó, você gosta de chimichurri? Sim, então, gosto de tudo. cheira aí, você vai ver. Um pão com isso, Muito mesmo que sem a linguiça,
Tô chorando de emoção do reencontro familiar, desculpa. O choripán na Argentina, basicamente é pão com chimichurri e uma linguiça na grelha, só. Pra gente fazer algo, justificar que chegamos até aqui pra basicamente não te ensinar a fazer nada, vamos fazer uma cebola douradinha no azeite com sal, que é nível Catarina. Sim. Ah, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a cortar cebola. Opa! Esse corte aqui que a gente vai fazer chama pluma, porque ela fica parecendo uma pluminha. Então a gente põe a bundinha da cebola pra gente, a cabeça da cebola pra câmera, e com a faca relativamente afiada e os dedos pra dentro, né, pra você não se cortar. Sim. Você sabia essa, prima? Não, não. Sempre que você for cortar, você apoia a faca nessa... Falange? Já isso aqui? Porque se você vai com o dedo assim, as chances de você se cortar são altas. Mas aqui, as unhas ficam protegidas. Quer tentar fazer só o movimento? Solo o movimento. Solo o movimento. Esto. É. E aí você vai... Outra vez aqui, né, o solo lo movimento, essa troca do ele por lo, são só os brasileiros que fazem, né, os falantes de português, não só os brasileiros, né, os lusofalantes, né, quando estão aprendendo espanhol. Não seria uma coisa, uma interferência real, né, que um hispano-falante teria no momento de falar português. indo com a mão pra trás. Recuando. Recuando. Quem está em casa. Recuando, né, elas estão reforçando aí, principalmente a Catarina, reforçando o som do R, né, vibrante. Recua, não faça assim que cola. Corta os dedos, recua. A gente faz assim e corta. E se você pega, ela fica parecendo, ó, uma pluminha. Não parece uma pluma? Maravilhoso. É maravilhoso. Mas então, chegou uma pergunta aqui de um seguidor e ele queria saber como que ele sabe se a cebola está descascada. Mas que é isso? É a mesma pergunta que já me fizeram. Que tonto. Que pergunta é essa? Não existe. Você vai ficar descascando a cebola até ficar um talo. Olha. Não existe, né, também o som do X, né, às vezes é pronunciado existe, né, ou suavizado existe, mas nunca vai ser pronunciado existe, né, como no português, né, então que é o S sonoro também, né, e aí ela está reforçando mais uma vez o sotaque, né, de uma pessoa hispano-falante tentando falar português. Justamente porque o X, então, no caso do espanhol, vai ter esse som existe ou existe, né? Eu fico sem paciência, por isso que sou franca. Não façam essa pergunta. Mais uma vez, franca, né? Façam em casa para alguém mais íntimo. Não perguntem em canais importantes como o dela. Não tenho canal. Não tenho estrutura emocional para ter canal para ficar recebendo perguntas estúpidas. Mas você tem um Instagram que é Tenho. muito bom, @ElanaKaplan. Sim, mi E madre. você... Agora sim, a Paula pronunciou, né? @ com um pouquinho de interferência do espanhol. Tu madre, né? E você tem um diretor também. Oh, graças a Deus. Pedro não é. Pedro me policia muito, meu diretor. Não posso demiti-lo porque ele é meu diretor. Mas Pedro me enlouquece, não deixa eu falar nada. 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 Não posso dizer que a pergunta é estúpida. E eu sou franca, eu falo o que quero. Estou feliz de estar aqui. Estou sendo franca. Eu gosto que você seja franca. Eu também sou. Cata, você consegue cortar o pão no meio? Opa, lopão. Aprendi na... Foi essa parte, quando ela disse lopão, que eu desconfiei que ela não era, de fato, chilena, que ela era brasileira, né? Porque, como eu disse, um hispano-falante não trocaria o ele por lo, né? São só os brasileiros ou os luso-falantes que trocariam, né, ele por lo. Porque como o plural de o, em espanhol, os, né, seria los, muitas vezes os brasileiros associam que o singular é lo, mas o singular não é lo, o singular é ele. Então, é uma interferência da língua portuguesa,
Então, aí que eu desconfiei que ela não era chilena mesmo. La pandemia è dificilissimo. Você que está em casa, lo pãozinho. Assim, ó, Cata, desse Opa, jeito. Com e esse. com esta já é maiorzinha. Bueno, não vou cortar também porque não treinei, mas creio que estou fazendo direito. Isso. É assim, não é? Fazendo. É isso, como se fosse Sim, não corta até o fim que senão escapa por aqui. El chouriço. Isso. Pode cortar mais dois? Opa. Obrigada, que... Cata. Enquanto aquece a frigideira, Sim. cuidado com os deditos. Este não precisa fazer fechadinho como a cebola ou também cortar fechadinho Não, assim? só preciso olhar onde ele tá pra Sim, não... estou controlando, estou super controlada. E qual é o teu prato, o que você mais faz em casa? Tipo carro-chefe, assim, além de Estou ferver bem, água. o cocido, estou indo muito bem. Macarrão de pacote. Macarrão de pacote. Então, ela imitou muito bem aí também a vogal O, né? Que eles têm dificuldade de pronunciar. Pacote que deixa o tempo que tem que ficar na água. Não é coisa fácil, mas aos poucos vou Você aprender. ferve a água primeiro. Se fervo a água, coloco um salsinho. Ah, coloca um sal. Coloco um salsinho. Aí você lê o tempo da Quando embalagem. está fervendo a água, vejo a embalagem quanto tempo que é para deixar aquele macarrão e aí coloco lá. Saiu meio italiano agora. Você tem raízes italianas Eu também? tenho um pouco de chitudo. Xissudo. Quando o azeite está mais ou menos quente, tá? A gente vai colocar a cebola. E para não se queimar, você sempre tem que colocar de perto. Se você joga as coisas de longe, o olho... Essa foi a única interferência, uma das pouquíssimas interferências do espanhol que dá para perceber na pronúncia da Paola, né? Que ela não conseguiu falar óleo, ela falou olho, né? Observem que ela não conseguiu pronunciar a vogal O, ela falou olho. Respinga. Então, vamos pôr mais pertinho a cebolinha. E vamos pôr uma pitadinha de sal. Sim. Aquele azulzinho, consegue colocar uma pitadinha de sal? Mas prefiro que coloque porque não sei a quantidade. Uma colhercita assim, ó. Ah, bueno. Ah, bueno. Então, macarrão, ovo mexido. O mexido, molho soache básico, que só cebola, alho e um tomachinho. Bom, vamos deixar a cebola dourando aqui? Sim. E a gente vai lá no fogo, o que você acha? Acho ótimo. Vamos primeiro cortar a linguiça mais ou menos do comprimento do pão, só que um pouco mais comprida, porque ela vai encolher na grelha. Ah, isso é interessante de saber. Ela vai encolher, hein? Ela vai encolher na grelha. Então, essa é uma linguiça de porco que a gente coloca numa tripa. Ela é mais fininha, né? Tipo hot dog. Sim. E vamos cortá-la mais ou menos, tipo aqui, né? Sim. E aí, cada um dos meus choripãs levam 2 linguiças. Bueno. A gente aqui tem uma... Esto é um prato bem popular. Se come na rua. Sim. Sim. Se come na rua, tem vários, sobretudo na Costaneira, para quem foi para Buenos Aires, que é a coisa lá que fica no Rio da Plata. Sim. A coisa lá. Que vergonha. A Costaneira é um lugar que tem o Rio de la Plata, e do outro lado, antigamente, muito antigamente, só tinha uns carrinhos. Antigamente, então esse an bem aberto, né? Uma pequeníssima interferência, né? Só mesmo ouvidos muito aguçados para notar essa diferença. Mas eu imagino que vocês notem que é um pouco diferente, porque a gente não falaria antigamente, a gente fala antigamente, a gente fala essa vogal bem nasal. Que não tinha nada, né? Tinha o rio, uma mureta para as pessoas não se afogarem no rio. E depois tinha um campo, não tinha nada, tava tudo aberto. Tô falando de 100 anos atrás, sei lá.
Então as pessoas começaram a ir no rio pescar. E aí iam uns carrinhos, chama carrito, que eram como se fossem uns, hoje seriam uns food trucks. Na verdade não eram, eram uns carrinhos que eram carregados por um carro, aí parava lá e as pessoas grelhavam uma linguiça ou um pedaço de carne e faziam choripán ou lomito, que é uma carne no pão. E esses chamavam carritos de la costanera. Tempos depois, esses carritos foram virando restaurantes. Então, hoje em dia tem restaurantes chiquéssimos. Só que as pessoas mais velhas ainda continuam chamando os restaurantes de carritos. Mesmo sendo um palacete, elas vão no carrito. E na frente dos restaurantes ainda tem os carritos, que são os melhores choripãs que você vai encontrar. E o chimichurri que fica lá no carrito, ele tá lá desde 1970, mais ou menos. É o mesmo chimichurri que eles vão colocando mais óleo, mais vinagre e é mais gostoso. Que bueno. Ele velhinho assim, eu gosto. Porque vai curtindo. Vai curtindo, sim. O que é o chimichurri? Vamos falar? Vamos. Alho, orégano seco. Saiu bem sutilmente esse orégano, mas se vocês observarem atentamente, ela também pronunciou um pouquinho fechado, né? A gente diria mais aberto, orégano, essa vogal E, né? Pimenta calabresa. Outra interferência, né? Pimenta calabresa, né? A gente falaria calabresa. Essa também é uma interferência que a gente pode notar do espanhol, né, na fala de hispanofalantes quando falam português, né? E o contrário também acontece, né? Os brasileiros, quando falam espanhol, muitas vezes se esquecem que não existe esse som de Z, né, no espanhol e pronunciam todas as palavras com S e com Z com esse som do português, né? Então dá para notar que nós temos dificuldades, né, nós brasileiros temos dificuldade de pronunciar o S sempre surdo, né? Calabresa no espanhol, no português calabresa. E os hispanofalantes têm essa dificuldade também de pronunciar esse som de Z no português, que não tem na língua espanhola. Se faz uma salmuera, que é água quente com sal. Opa, isso eu sei fazer. Joga água quente com sal nos temperos secos, orégano seco, no alho fresco picadinho e salsinha fresca ou seca e a pimenta. Se joga água fervendo. Essa água fervendo com sal, além de salgar, vai despertar esses temperos secos. E aí vinagre e azeite. E quanto tempo? Azeite, né? A gente falaria azeite. Não fica, é cru. Oh! Você mistura. Então é fácil de fazer. Sim. Vou ensinar também para você depois com calma, que ela ensinou muito. Calma, né? Então o som do L, aí em final de sílaba, que em muitas regiões do Brasil a gente produz esse som como U, né? Calma. E os hispânicos também vão manter essa pronúncia quando eles falam em português, né? Muitos deles. Rápido. Então, proximamente receita chimichurri no canal da Catarina. Vamos na grelha. Então, Cata, agora a gente só monta. Ah, vou ver como faz e vou copiá-la. Chimichurri. É sempre com choripã e o chimichurri e a linguiça, certo? Certo. Não tem variação sobre o mesmo tema? Ah, variações tem, né? O ser humano gosta de variar. Sim. Pode ser com o quê? Que tem, tipo, com mostarda. Que já fica mais rodô. Já Sim. fica mais rodô.
Pode por queijo. Ya están abacalhando bastante, que con el queso ya está abacalhando, por supuesto, toda la receta. Más faz como quiser, porque quem faz come o que quiser. Temos que ter liberdade. Esto que é o importante. Lo importante. Gostaria de dizer que, pessoalmente, minha prima é muito gata. Sim, gostaria de dizer isso. Gostaria de dizer que, se gostasse de menina... Gata no espanhol não é o mesmo que significa no português, né? Então, por isso que a Paola deu risada, né? Em português, chamar alguém de gata ou de gato, a gente está dizendo que é uma pessoa bonita, né? Muito bonita. No caso, no espanhol, essa palavra ela tem duplo sentido, né? Ela pode ser ou a gente chamar uma pessoa de puta, e no masculino, se a gente chamar um homem, né, de gato, a gente também pode estar chamando ele de traiçoeiro, né, ou de mulherengo, né? Então, é uma palavra aí que não dá para a gente usar no espanhol com esse mesmo sentido do português, né? Estava um pouquinho afim de minha prima. Estou afim de uma pessoa, mas não é só isso. Seria fácil pra gente se a gente gostasse de mulher. Opa, isso facilitaria muito a vida. Conheço mulheres interessantíssimas. Facilitaria, mas não veio assim. Não vengo conosco, pero estamos aqui. Estamos abertos também à possibilidade. Sim, Nem sempre pode acontecer. Aqui, tudo pode acontecer. É importante que estejam abertos a todas as situações. Sou franca. A gente põe cebola. Sim, põe cebola. Franca. Tá bem? E... ficou bonita essa Não, cebola. está bonita, né? Quer provar a cebola cozida? Quero provar. Que isso você consegue fazer. Bueno. A gente gosta de linguiça na abundância. Ó, a parte de baixo eu fiz uma coisa que tá errada, né? Que a cebola deveria vir aqui. Porque o pão tem uma parte de cima mais de baixo, né? Sim. E aí a gente pode comer assim, ou de mais elegante cortar no meio. Nunca com garfo e faca. Nunca com garfo e vaca. Você que está em casa, não faça essa heresia. Não se come sanduichinhos deste modelo com faca e garfo. Não, você sabe que no meu restaurante no Arturito, tem pessoas que acham que... Tadinha, se eu gosto, mas elas acham que porque o restaurante é chique, entre aspas, quando chega o pão com manteiga, elas comem com garfo e faca o pão com manteiga, porque é chique o restaurante. Mas a gente pode falar que comer com a mão é muito elegante também. Sim, porque estes são alimentos que se comem com a mão. Se comam com a mão. Quer experimentar? Sim, vou experimentar. Tá bom. Você, quem está em casa, tem que fazer essa receita. Não é difícil. Poderia estar no rol da minha cozinha, que é básica. Gostou? Sim, gostei muito. Que bom. Então, se você não tiver grelha, faz na frigideira. E se você não tiver linguiça, não faz. Sim. Faz o rodô. É que já é outra receita. Outra esquece. receita para outro programa. Sim. Né? Então, Cata, muito obrigada. Espero que Muito você tenha obrigada. aprendido alguma coisa. Eu aprendi muito hoje. Estou muito feliz. E vou tentar cortar a cebola como pluminha. E é isso. Cuida-se. Obrigada. Tchau. Muito bem, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comentado, né? Eu acho que é muito interessante a gente observar a pronúncia de pessoas hispanofalantes falando português, né? Que aí a gente consegue, então, ouvir essas interferências, né? Quando há, né? Porque no caso da Paola, ela fala muito bem português. Então, são pouquíssimas palavras, são pouquíssimos casos que ela não consegue realmente pronunciar exatamente como a gente pronuncia no português, né? E aí dá para a gente observar, então, nessas brechas, né, como que os sons da língua espanhola, né, aparecem, então, como interferência na produção em português dessas pessoas que são hispanofalantes, né? Espero que tenham gostado e um abraço e nos vemos.